Pai do Senhor, irmãos em Cristo Jesus, Pai do Senhor, irmãos do WhatsApp, do Face. Olá, bom dia, amigos. Gente, é um prazer imenso estar aqui nesta manhã de segunda-feira, uma manhã belíssima, ensolarada, num lugar maravilhoso e belo como esse. E inspirado por Deus nesta manhã tão linda, eu trago aqui uma palavra do Senhor para a nossa meditação, para a nossa reflexão, que está em Lucas capítulo 22, versículos 31, 32, 33 e 34, que diz o seguinte: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E lhe disse Pedro a Jesus: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Linda essa passagem, meditando no livro de Lucas capítulo 22, dos versículos 31, 32, 33 e 34, 3 coisas me chamam a atenção nessa passagem. 2, confesso aos irmãos, que me deixa completamente triste, mas uma, no final dessa leitura, me deixa completamente alegre e feliz. Primeiro, como é que Pedro, um homem que andou lado a lado com Cristo durante 3 anos e meio, que foi o ministério de Cristo aqui na terra, ainda não era convertido? Porque no versículo desta passagem, Jesus diz: Pedro, tu, pois, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele ainda não era convertido. Andava lado a lado com Cristo, mas ainda não era convertido. Outra coisa que me chama a atenção, me deixa completamente triste: como é que Satanás podia chegar diante de Deus e pedir para cirandar ou para peneirar, em outras versões, com a vida de Pedro? Que aval ele tinha para chegar diante de Deus e pedir para fazer isso? E estudando sobre a personalidade, estudando sobre o caráter de Pedro, as atitudes de Pedro, Pedro andava lado a lado com Cristo, mas ainda não era convertido. Ou seja, a forma de Pedro agir sanguineamente, no impulso, dava aval a Satanás para chegar diante de Deus e pedir a Deus para cirandar ou para peneirar com a vida de Pedro. Só para os irmãos terem uma ideia, quando Jesus Cristo foi preso no Getsemane, Pedro, ele saca de uma espada e ele corta a orelha do soldado Malco. E Cristo, em outras palavras, diz para Pedro: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí eu aprendo uma coisa nesta manhã: Pedro, com a sua forma e com suas atitudes sanguíneas, agindo no impulso, dava direito a Satanás, ou seja, dava aval para que Satanás pudesse pedir a Deus para peneirar ou para ceifar a vida de Pedro. E não é diferente com a minha nem com a sua vida. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, automaticamente nós damos aval a Satanás para chegar diante de Deus ou perante Deus e pedir para cirandar ou para peneirar com a minha ou com a sua vida. Ou seja, dentro das igrejas tem muita gente que anda lado a lado com Cristo, mas ainda não se converteu. Tem muita gente que congrega, que louva, que fala de Jesus, mas ainda não teve o seu caráter, a sua personalidade mudado, transformado por Cristo. Mas uma coisa eu quero te falar nesta manhã, que é algo que alegra o meu e o seu coração: que mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas falhas, com as nossas iniquidades, Jesus Cristo, ele é o nosso advogado fiel. Ele advoga a minha, a sua causa. Ele intercede ao Pai por nós, como intercedeu por Pedro, porque ele diz: Pedro, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nós conhecemos o nosso presente e o nosso passado, mas o nosso futuro, ele está intacto, ainda não foi usado, não foi tocado. Por isso que Cristo, acreditando no futuro de Pedro e sabia que Pedro ia ser tremendamente usado por Deus, ele intercedeu a Deus por Pedro, e ele faz a mesma coisa por mim e por você nesta manhã. Que Deus nos abençoe, apesar de nossas falhas, apesar de nossos pecados,
Apesar de Satanás a todo instante estar pedindo para cirandar, para peneirar com a minha e com a sua vida, creia, Jesus Cristo, Ele intercede ao Pai por nós, para que a nossa fé não desfaleça, porque Ele conhece o seu e o meu futuro. Que Cristo Jesus nos abençoe e uma semana em paz para todos. Amém.